Sabe quando duas coisas que parecem não ter nada a ver uma com a outra de repente se encontram? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história que acontece no Brasil, um lugar onde lingerie, fé pentecostal e óleos de massagem se misturam de um jeito que desafia tudo que a gente pensa que sabe. Para começar a entender essa história, a gente precisa se fazer uma pergunta fundamental. O que faz alguma coisa ser considerada religiosa? E o que faz ser erótica? A questão que fica é, será que um mesmo objeto pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Pois bem, parece que uma resposta bem surpreendente para essa pergunta está surgindo num fenômeno cultural fascinante, o mercado erótico gospel brasileiro, que não para de crescer. É um espaço onde espiritualidade e sensualidade não são inimigas, muito pelo contrário, são aliadas para construir um casamento feliz e abençoado. Ok? Então vamos lá. Quem é que está por trás disso? Quem são as pessoas que estão tocando esse movimento? Bom, são mulheres, uma nova geração de empreendedoras que estão construindo a ponte entre esses dois mundos que pareciam tão distantes. A gente está falando de pastoras, missionárias, mulheres que fazem parte da igreja, muitas delas já tinham seus próprios negócios e viram aí uma nova oportunidade. Mas elas não se enxergam como simples vendedoras não. Elas se intitulam consultoras de casais, usando a própria fé como ferramenta para aconselhar outras mulheres. E a motivação por trás disso tudo é muito forte. O depoimento da Márcia, que é missionária e revendedora, resume bem a questão. Para ela e para muitas outras, esses produtos são um jeito de reivindicar o próprio prazer dentro do casamento, de transformar a intimidade em uma coisa boa para os dois, e com a bênção de Deus. Só que não é bagunçado não, esse universo tem regras bem claras, não é qualquer produto erótico que entra, existe toda uma lógica religiosa por trás que separa o que é uma ajuda bem-vinda para o casal e o que é considerado pecado. E aqui a divisão é bem interessante. O dildo, por exemplo, está totalmente fora de cogitação. Ele é visto como uma prótese, uma coisa falsa que toma o lugar do marido, e isso é pecado. Agora, os brinquedinhos, como máscaras, chicotes, vibradores menores e também os óleos, esses sim são permitidos. E por quê? Porque eles são vistos como algo para pimentar a relação, uma brincadeira saudável entre o casal. Então, a lógica é essa, bem direta. A questão toda é a função do objeto. Se ele substitui o marido, é pecado. Mas se ele serve para unir o casal, para ser usado junto, aí ele pode ser abençoado e fazer parte da vida a dois. Certo. Mas como é que um objeto comum comprado numa loja se torna uma coisa sagrada? A resposta está num ritual muito importante na prática pentecostal, que aqui ganha um significado todo novo e especial: a unção. A unção é o que faz a mágica acontecer. É ela que permite que esse mercado exista. Basicamente, ao passar um óleo que foi consagrado num item, uma lingerie, um creme, ele é como que purificado. Ele sai do domínio do pecado e vira uma ferramenta de Deus para fortalecer o casamento. Funciona como uma estratégia de fé, sabe? É um passo a passo. Primeiro, a mulher percebe que tem um problema no casamento, uma frieza. Aí, ela leva um objeto pessoal, pode ser uma lingerie dela ou até uma meia do marido, para a pastora ungir. Depois disso, aquele objeto vira um ponto de contato com o divino, um canal para Deus agir naquela relação. A pastora Cristiane, que é uma das líderes desse movimento, explica bem a ideia. A lingerie ungida deixa de ser só uma peça de roupa. Ela se torna um instrumento para chamar a atenção do marido, para fortalecer aquele laço sagrado do casamento e lutar contra qualquer coisa que ameace a união. E onde é que essas ideias são trocadas? Onde essas mulheres se sentem à vontade para falar sobre tudo isso? Em lugares muito especiais, exclusivos para elas, onde sexo e desejo são discutidos abertamente. Os chás de mulheres. Esses encontros são fundamentais. Acontecem dentro das igrejas, mas o clima é super íntimo. O riso é a principal ferramenta para quebrar tabus e falar de assuntos delicados. As pastoras dão um exemplo, contando casos engraçados da própria vida íntima, o que cria um ambiente de total confiança. E os homens? Eles esperam do lado de fora numa sala separada. E tem um ritual nesse chás que mostra muita coisa sobre como elas pensam. O sorteio de presentes. A regra é simples e direta. Se a mulher é casada, ela ganha kits eróticos. Se for solteira, divorciada ou viúva, ganha maquiagem, bijuteria ou até tupé. O recado aqui é bem claro, né? Isso reforça a moral do grupo. O prazer sexual e tudo o que ajuda a chegar nele pertence unicamente ao casamento. Para quem não é casada, o foco dos presentes é no autocuidado e na casa, na esperança de que um dia encontrem um marido.
Tá, mas depois de ver tudo isso, o que a gente pode concluir sobre essas mulheres? Bom, uma coisa certa, elas estão longe de serem passivas. Elas estão, na verdade, redefinindo o que é ser uma mulher de fé hoje em dia. Essa história toda desmonta aquele velho estereótipo da mulher evangélica reprimida. O que a gente vê aqui é uma negociação constante, uma busca por equilíbrio. Elas estão criando novas interpretações dentro da fé para dar espaço ao prazer, deixando para trás modelos mais antigos e rígidos e usando a própria religião como uma ferramenta de poder no casamento. No fim das contas, elas são verdadeiras inovadoras. Elas pegam o que o mundo considera secular, profano e trazem para dentro da fé, santificando. Elas estão redesenhando as fronteiras para construir uma sexualidade que seja, ao mesmo tempo, cheia de prazer e abençoada. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, não é? O mercado erótico gospel no Brasil é um caso incrível de como as pessoas adaptam suas crenças aos tempos de hoje. A grande questão que fica é, em que outros lugares, talvez bem perto da gente, as pessoas também estão misturando de forma criativa o que é sagrado e o que é do dia a dia.